Essa é a série chamada O Culto, onde você será ativado para o seu chamado com Deus. E hoje vamos falar sobre um dos bloqueios mais comuns na jornada de qualquer pessoa: o medo de falhar. Poucas coisas paralisam tanto quanto a possibilidade de errar. Muitas pessoas não estão sem oportunidades, sem capacidade ou sem direção. Elas apenas foram convencidas pelo medo de que um erro pode destruir tudo. Então permanecem observando a vida acontecer, enquanto esperam sentir uma segurança que talvez nunca venha completamente. Psicologicamente, o medo de falhar costuma estar ligado a experiências anteriores de vergonha, rejeição ou críticas excessivas. A pessoa aprende que errar é perigoso. Aos poucos, ela passa a acreditar que tentar menos dói menos. O problema é que, para evitar a dor do fracasso, também evita a possibilidade do crescimento. Muitas vezes o perfeccionismo não é busca por excelência, é medo. Medo de ser julgado, medo de decepcionar, medo de descobrir que não é tão capaz quanto imaginava. Por trás da aparência de controle existe uma insegurança tentando se proteger. Espiritualmente, isso cria um conflito importante, porque Deus frequentemente chama pessoas para caminhos onde elas não possuem todas as respostas. Se esperarmos sentir confiança absoluta antes de obedecer, provavelmente nunca sairemos do lugar. A fé não é ausência de medo. A fé é continuar avançando apesar dele. Os grandes personagens bíblicos não eram pessoas sem inseguranças. Eles eram pessoas que decidiram confiar mais em Deus do que em seus próprios receios. Talvez o que esteja impedindo seu próximo passo não seja a falta de capacidade. Talvez seja apenas o medo de descobrir o que acontece quando você tenta. Toda transformação exige risco. Não existe amadurecimento sem momentos de incerteza. Não existe desenvolvimento sem a possibilidade de cometer erros durante o processo. Muitas pessoas querem chegar ao destino sem passar pela fase de aprendizagem. Querem os resultados sem aceitar a condição de iniciantes. Mas Deus não exige perfeição de quem está crescendo. Ele exige disposição para continuar aprendendo. Emocionalmente, existe uma força enorme em aceitar que você não precisa acertar tudo para continuar avançando. Quando a identidade deixa de depender do desempenho, o medo perde parte do seu poder. O chamado não é desenvolvido por pessoas que nunca erram. Ele é desenvolvido por pessoas que continuam caminhando, ajustando rotas, aprendendo lições e permanecendo fiéis. Talvez Deus não esteja esperando que você seja perfeito. Talvez Ele esteja apenas esperando que você dê o próximo passo. Porque muitas vezes o maior fracasso não é errar, é nunca tentar. Existe uma diferença entre errar e construir identidade em cima do erro. Muitas pessoas não estão presas ao que aconteceu, estão presas ao significado que deram ao que aconteceu. Um erro virou incapacidade. Uma tentativa frustrada virou conclusão. Um momento difícil virou identidade. Emocionalmente, quando alguém associa valor pessoal com desempenho, qualquer falha parece destruição. Mas crescer exige permitir que a própria história continue sendo escrita. Você não é apenas aquilo que deu errado. Deus nunca tratou pessoas apenas pelos seus momentos mais fracos. O Senhor vê processo, não apenas resultado imediato. O que hoje parece um fracasso pode estar ensinando algo que será indispensável depois. Talvez seu próximo passo não dependa de esquecer o que aconteceu. Talvez dependa de parar de usar o passado como profecia sobre o futuro. Existe uma ideia que engana muitas pessoas: acreditar que coragem é sentir ausência de medo, mas na prática, coragem normalmente aparece enquanto caminhamos. Poucas pessoas começam preparadas, muitas começam disponíveis. O primeiro passo raramente acontece quando tudo parece perfeito. Ele acontece quando alguém decide não esperar mais pelas condições ideais. Espiritualmente, Deus frequentemente trabalha dessa forma. O caminho vai sendo iluminado enquanto existe movimento. A confiança cresce conforme aprendemos que não carregamos tudo sozinhos.
Talvez você esteja esperando uma certeza absoluta para começar, mas talvez aquilo que você chama de falta de segurança seja apenas o começo do desenvolvimento da fé. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta simples: por quanto tempo o medo ainda vai decidir no seu lugar? Talvez este episódio tenha mostrado algo importante. Você não precisa estar totalmente pronto para começar. Você não precisa vencer todas as inseguranças antes de dar o próximo passo. Escolha hoje não permitir que o medo tenha a palavra final. Não espere sentir confiança perfeita para viver aquilo que Deus colocou dentro de você. Seu chamado não cresce apenas quando você acerta. Ele cresce quando você continua. Se esta mensagem falou com você, faça algo simples agora. Clique em gostei como um sinal pessoal de decisão. Não porque um clique muda sua vida, mas porque atitudes simbólicas ajudam a marcar novos começos. Que esse gesto represente uma escolha. Daqui para frente eu não vou deixar o medo decidir por mim. Vou continuar crescendo, aprendendo e permitindo que Deus desenvolva meu chamado. E se este episódio fez sentido para você, acompanhe os próximos capítulos de Chamado Oculto. Ainda vamos falar sobre processos, identidade, bloqueios internos, propósito, crescimento espiritual e como desenvolver aquilo que Deus começou dentro de você. Deixe seu gostei como sinal de mudança e escreva nos comentários uma palavra que represente sua decisão de hoje. Talvez esse seja apenas o começo do que Deus está construindo na sua vida.